Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Você já sabe, nós estamos aqui sempre gentilmente apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. O nosso muito obrigado a esta escola, os seus diretores, pelo apoio, pela ajuda na divulgação, enfim, fica aqui o nosso grande abraço. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de mais uma vez te pedir a sua colaboração nos ajudando aqui no Compocast. Você pode nos ajudar de algumas maneiras. Primeiro, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, você pode aí nos dar 5 estrelinhas, classificar o nosso podcast, nos seguir também, no Spotify ou no seu tocador de áudio e vídeo preferido. Você pode também nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @CompocastOficial, no Facebook, facebook.com/CompocastOficial, e além de nos seguir, você pode também compartilhar as nossas redes. Também você pode nos apoiar lá no apoia.se/Compocast. Lá você pode nos apoiar com qualquer quantia. Lá também nós vamos dedicar aquele espaço para responder perguntas específicas dos nossos apoiadores. Bom, fica aqui já de uma vez o nosso agradecimento e vamos para o episódio de hoje. Bom, eu vou começar hoje com uma pergunta. Qual é a fonte sonora que você utiliza enquanto compositor? Qual é a sua fonte sonora? É uma pergunta um tanto quanto difícil, Assim, meio abstrata, Meio aberta essa pergunta demais, Enfim, eu gostaria de pensar com você hoje sobre isso, sobre fontes sonoras. E talvez, pode ser que a gente encontre uma maneira um pouco nova de pensar sobre isso, sobre fonte sonora. Bom, eu penso que existem 2 tipos de fontes sonoras. Eu penso que existem 2 tipos, Eu vou já dizê-los aqui, e aí a gente vai pensar sobre. O primeiro seria a fonte que está no campo das ideias. E aí o caminho para ativação ou para representação desse material oriundo dessa fonte sonora é um caminho que parte do abstrato para o concreto. A segunda fonte seria exatamente o contrário. Aquela que se situa, está situada no campo das coisas concretas, Ou seja, este caminho de representação daquilo que está na fonte, aquilo que será de fato entregue como sendo a obra de arte, percorre o caminho que nasce do concreto e passa pelo abstrato. Vamos então pensar um pouco sobre esse primeiro tópico que a gente levantou aqui, do abstrato para o concreto. É o caso da música tradicional, da forma tradicional em que pensamos. Vou levantar aqui um exemplo para a gente compreender melhor. Vamos imaginar então que nós vamos compor uma música que fale sobre o amor. Bom, apesar de haver uma sintonia fina, uma relação fina entre sensação e sentimento, a gente vai entender que essa fonte sonora é uma fonte abstrata. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar essa questão do sentimento e da sensação. A sensação é algo que a gente sente no corpo, vamos entender assim, algo que a gente percebe no corpo, E o sentimento não necessariamente, mas também necessariamente, uma relação bem complexa, porque quando eu falo de dor, eu não preciso ter a sensação da dor neste momento
para entender o sentimento, por exemplo, de tristeza, né? Mas a sensação da dor é algo que percebemos no corpo, né? Digamos, é uma expressão do corpo, enquanto o sentimento de tristeza é algo que está no campo das ideias. Então aqui fecha o parênteses. Portanto, quando eu digo que nós vamos compor sobre o amor, eu estou me referindo ao sentimento e, em última instância, à ideia abstrata do amor. Então, por isso nós vamos pensar que esta fonte sonora, ela reside num lugar muito abstrato. Você percebe? Quando eu falo, então, amor é ideia de amor. Quando eu falo, por exemplo, de tristeza, é ideia de tristeza. E por isso nós vamos usar que existe uma igualdade entre o que chamamos de mundo das ideias e abstrato. Então veja só o caminho, né? Você tem uma ideia de algo, né? Isso está no campo das ideias, isto é abstrato. Então, na música tradicional, digamos assim, vou usar este termo, você sai do mundo das ideias e passa para uma representação escrita. Veja que ainda não é um resultado sonoro concreto. Você precisa do intermediador. Você precisa do que a gente chama de partitura, né? Eu estou falando, mais uma vez aqui, de música tradicional, tá? Espere um pouquinho que a gente já vai falar de outros casos. Mas nessa nossa experiência, nesse nosso experimento mental aqui, nós precisaríamos então da partitura como sendo mediadora entre esta fonte sonora abstrata para o resultado sonoro concreto. O que é esse resultado sonoro concreto de fato? Ora, é o próprio som, manifestado fisicamente. Imaginemos, portanto, que esta nossa composição é para piano solo. Então, eu tive a ideia de amor e esta ideia abstrata que usei como fonte sonora gerou-me uma série de outras categorias sonoras e materiais sonoros que foram trabalhados e expostos numa partitura, e então eu agora toco a obra e agora as pessoas estão ouvindo esta obra. Então existiu aqui a fonte, existiu trabalho composicional, existiu mediação pela partitura, até que o resultado sonoro concreto final seja conquistado. Então, estas notas que surgiram, que estão engendradas, que estão articuladas, que estão estruturadas a partir de um princípio norteador, mas que tem sua gênese numa ideia ou numa fonte abstrata, estão agora soando no tempo e no espaço, e por isso nós medimos frequência, nós medimos intensidade, nós medimos uma série de outras coisas de timbre. Portanto, é um evento concreto do real, né? Não é mais abstrato. Então você compreendeu bem. Existiu aqui uma fonte sonora abstrata. Aí houve alguma função ordenadora. Nós podemos até fazer um episódio sobre isso. Mas depois houve a mediação, né, daquilo que estava no abstrato para aquilo que estará no concreto. E essa mediação a gente chama de partitura. E aí houve então o som concreto. Você perceba que ainda nós temos um problema aqui. E o problema é um problema da representação. Porque no fim das contas, quem está ouvindo este produto concreto, estes sons, estas pessoas estão também provocando representações.
em seus processos cognitivos e fazendo um caminho de volta. Estão, de novo, transformando em ideia aquilo que foi colocado como concreto. Mas veja que agora nós estamos sob o ponto de vista do ouvinte e não mais do compositor. E se formos ainda mais além, se nos colocarmos sob o ponto de vista da obra, veja, ela surge no abstrato, ela converte-se para o concreto e retorna ao abstrato no que chamamos então de processo cognitivo da escuta do ouvinte. Muito interessante essa perspectiva, porque leva o compositor a refletir um pouco mais sobre o que será ouvido, o que será percebido. Até pode nos levar então a pensar que existirá ou existe e já nos rege uma espécie de conceito ou conceitos coletivos. Eu quero dizer que será que quando o ouvinte ouvir a nossa música que nos propusemos a fazer, será que ele vai também identificar o sentimento amor? Talvez ele identifique porque exista uma ideia coletiva do que seja. E essa fonte abstrata está presente não só para quem criou, mas também para quem buscará representações para compreender esta obra. Pessoal, a gente está fazendo uma pausa aqui nesse episódio para te lembrar de que você pode apoiar o Compocast. Basta acessar apoia.se/Compocast. Outra vez, apoia.se/Compocast e se tornar um apoiador desse podcast com qualquer quantia mensal que você quiser e você puder. Ao se tornar apoiador do Compocast, você pode me enviar perguntas pelo e-mail compocastoficial@gmail.com. Outra vez, compocastoficial@gmail.com, e eu vou responder as suas perguntas em episódios específicos para você lá na página do apoia.se/Compocast. Então é isso. Se você puder e quiser, seja um dos apoiadores desse podcast. E agora vamos voltar ao nosso episódio. Pois bem, vamos então agora ao segundo caso e último caso. Quando fazemos então o caminho inverso, quando a fonte sonora está no concreto e aí então ela vai caminhar para o abstrato. Este é o caso, por exemplo, da música concreta. Aliás, esta é uma das bases, este é um dos pilares da música concreta, porque ela busca exatamente uma fonte sonora que esteja já na natureza. Então veja, é o caso, por exemplo, de nós nos equiparmos com microfones e nós irmos ali na rua e nós então captarmos os ruídos da cidade. E estes ruídos serão nossas fontes sonoras primárias. Ou então nós podemos ir para a floresta e vamos lá capturar o canto de um pássaro qualquer específico, e este canto captado pelos nossos microfones será a nossa fonte sonora. Você veja, não é inspiração em um tipo de som ou numa ideia de som.
é usar o próprio som encontrado na natureza, no real, na vida, nas coisas, produzido pelas pessoas, pelas coisas, pela natureza. E este som é a própria fonte sonora. E você percebe, então, que nesse caso, nós temos aqui um grande entrave com relação ao que chamamos de partitura, né? A esse intermediador, né? Que existiu no caso primeiro, em que vimos anteriormente aqui neste episódio. Porque quando eu capto ruídos da cidade, ou então cantos de pássaros, este material já é aquilo que é resultado final quando a minha fonte é o abstrato. Ou seja, quando eu estou trabalhando com fontes sonoras concretas, ou da ordem do concreto, eu estou num dilema agora de como representar estas fontes, uma vez que a partitura não é propriamente necessária. Você tem então estes ruídos. Agora eu vou manipular estes ruídos com os meus editores de áudio, meus programas de edição de áudio. Então eu edito estes áudios, eu aplico uma série de funções organizadoras. Veja que aqui nós temos um paralelo muito importante com o primeiro caso. Nós estamos ainda utilizando funções que organizam estes sons. São funções distintas daquelas que usamos na música tradicional. Mas há uma espécie de função ordenadora nessa nossa manipulação destes ruídos. Então eu vou apresentar agora, né, no palco para as pessoas ouvirem. E o que é que vai tocar? Bom, o que vai tocar é o meu computador. É o meu computador que vai tocar, né? Eu manipulei aqui e nos meus programas de áudio, e então no concerto eu vou levar o meu computador, vou conectá-lo ao sistema de áudio do teatro e vou apertar o play e vou fazer com que as pessoas ouçam aquilo que eu captei no mundo real, aquilo que eu manipulei nos meus programas de áudio. Então elas vão agora ouvir um som que também estará no concreto. É lógico que esta maneira, esta via também pode ser assim, ela pode ser permeada por instrumentos acústicos. Ou seja, eu posso também, né, pegar ruídos da natureza, né, assim, trabalhá-los no meu computador, mas também escrever um pedaço de música que será tocada por um piano. E então o resultado vai ser assim, o piano sendo tocado junto com esses efeitos da música concreta, né, daqueles ruídos que eu tirei lá da cidade ou da floresta. É claro, isso pode acontecer também. E isso, na verdade, acontece muito, e eu acho magnífico esta junção. Mas para efeito de distinção dos dois casos, eu vou excluir essa possibilidade só para que a gente consiga compreender, para que fiquem distintas essas duas possibilidades de fontes sonoras. Não é que não possa fazer isso, ok? Só estou propondo que a gente não utilize nenhum instrumento acústico para que o nosso entendimento seja mais claro pela distinção das duas hipóteses. Então você perceba, né, que a gente teve então uma música que foi feita a partir de uma fonte sonora concreta, foi manipulada no computador ali e houve uma função organizadora. Não houve mais a necessidade da mediação da partitura, mas houve a necessidade da mediação de alguma coisa que foi o computador para que as pessoas pudessem ouvir, para que as pessoas pudessem ter acesso a esse produto final também concreto. Então, há 2 pontos para a gente finalizar o nosso episódio de hoje.
Primeiro que a necessidade da mediação. A mediação entre o que está na fonte, seja ela qual for, e aquilo que está no resultado. Haverá necessidade da mediação. Sem a mediação de algo, que seja o computador, que sejam algoritmos, que seja a partitura, o que nós temos são os próprios sons no concreto, na vida, na physis. Aquilo que na filosofia chamamos de physis. Sem a necessidade do mediador, nós temos os sons concretos. Então, nós podemos pensar que se nós temos características diferentes naquilo que vai mediar este processo, obviamente teremos resultados diferentes, o que nos leva ao segundo ponto, para fecharmos e concluirmos aqui o nosso episódio, que é o problema da representação, ou a questão da representação. Aqui, problema não no sentido negativo, mas no sentido de ser uma questão mesmo, que é essa questão da representação. Veja que no final das contas, nesse segundo caso, né, aquilo que eu tomei, né, da minha fonte sonora, ou os pássaros, ou o ruído das cidades, quando este produto sonoro se coloca no tempo e no espaço à disposição do ouvinte, ele também fará uso de algum tipo de representação abstrata para que tenha sentido aquilo que ele ouve. E aí, no fim das contas, a interpretação, o entendimento, se nos colocarmos sob o viés da obra em si, se nós viajarmos com a obra desde o nascimento até ao ouvido do ouvinte, isto é, no fim das contas, a interpretação, o entendimento desta obra é uma questão também de representação daquele que ouve, e uma representação que se dará no campo das ideias. Portanto, o estágio final de qualquer um desses dois exemplos que nós demos hoje será no campo abstrato. As pessoas farão, os ouvintes farão necessariamente representações daquilo que estão ouvindo para que possam então provocar sentido nas suas escutas. Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Eu espero que você tenha compreendido que você, enquanto compositor, pode se utilizar de fontes sonoras abstratas. Você então precisará de alguma função ordenadora, você também vai precisar de alguma intermediação representativa entre o que você acabou de concluir sonoramente para aquilo que realmente será ouvido pelos ouvintes. E espero que você também tenha compreendido que você pode também fazer um outro caminho. Você pode utilizar como fontes sonoras aquilo que já existe na natureza. Você também precisará de organizar estes sons e você também precisará de uma intermediação que naturalmente será diferente daquela utilizada na música tradicional e que no fim das contas, no ouvido do ouvinte, será um caso de representação para que haja sentido. Obviamente, no caso onde nossa fonte sonora se dá no campo das ideias, haverá então, na representação por parte do ouvinte, uma alta probabilidade de que esta representação se dê por um conceito ou um sentido compartilhado. Semana que vem estamos de volta com o último episódio de 2023
já te agradecendo por ter chegado até aqui neste episódio e por ter nos acompanhado durante esse ano. Fiquem bem, um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.